Bom dia, nós estamos aqui hoje, né, eu e Milena, preparadas para fazer um trabalho da faculdade, que deu a honra da gente conseguir um nome muito importante aqui para a cidade de Maringá. E nós estamos aqui já nervosas, mas preparadas, né, Milena? Isso mesmo. Então, hoje a gente vai entrevistar, né, nosso querido empresário muito renomado na cidade de Maringá, Jefferson Nogaroli. Tudo bem, Jefferson? Bom dia. Bom dia, Milena, Vanessa, é um prazer estar com vocês e atender uma solicitação de estudantes e de uma profissão tão bacana, tão essencial para a sociedade como a medicina, era uma obrigação, mais do que uma alegria, uma obrigação. Então, explicando um pouquinho, a gente tem a matéria Gestão Projeto de Vida, né, que a gente faz faculdade de medicina na Unicesumar. E nós estamos, então, agora com a tarefa de falar um pouquinho sobre todo, como o nome próprio diz, né, todo, como é gerir essa vida para a gente chegar no sucesso, para a gente chegar àquilo que a gente almeja. Já iniciando aqui a apresentação dos nossos amigos também, colegas de trabalho que estão aqui conosco no fundo, preparando e ajudando a gente, que é a Bianca, o José Henrique, o Ian e o João Vitor, que estão aqui no fundo também, e prepararam e nos ajudaram todo nesse processo. Isso mesmo. Então, Jefferson, a gente queria começar, né, sabendo um pouco de como foi a sua infância, né, de como que foi o começo da sua vida, aonde que você se inspirava quando você era mais jovem, né? Que objetivos você tinha, o que você almejava naquela época? Uhum. Bom, minha infância foi muito boa. Meu pai era funcionário público federal, ele ganhava relativamente bem. Eu me lembro que no ano de 69, eu nasci em 64, ele comprou um negócio meio esquisito, assim, que era um troço que aparecia a gente, né, que era uma TV. E foi a primeira TV de toda a rua, de todo o bairro ali. E ele comprou justamente porque ele queria que a gente visse, e ele queria ver também, meu pai sempre gostou de história, de ciência, o homem chegando à Lua. Então, a primeira coisa que eu me lembro de ter visto na TV foi a chegada do homem à Lua, né? Naquela época, a TV começava às 3 da tarde, era difícil de ver as imagens, porque era tudo aquelas imagens de Tá pixel. piscando. Então, mas eu me lembro muito forte disso. Depois veio a Copa, né? E um bairro onde as pessoas ainda estavam começando a construir suas vidas, né? O meu pai, por acaso, ganhava um pouquinho melhor, já tinha uma casa melhor, já tinha TV, mas uma uma vizinhança muito boa, de pessoas simples, humildes, né? E uma infância bastante, totalmente, nem tinha o digital naquela época, né? Bastante convencional, brincando, né? E eu sempre gostei muito de brincar, mas eu sempre gostei de empreender. Então, desde o começo, eu já tentava organizar as coisas para fazer algum tipo de atividade que gerasse algum negócio, até porque eu nunca tive habilidade manual. Era um desastre, né? Fazer pipa, papagaio, se eu fizesse, a minha não voava. Então, eu tinha que saber conversar com aquele que sabia fazer. Eu falei, eu sei quem tem vareta, arrumava seda, fazia os negócios e tal, e saía com a minha pipa pronta, né? Ou carrinho de rolemã, né? Mas foi uma infância boa, né? E morava perto da escola, gostava muito de estudar, então foi assim, uma infância inspiradora. É interessante que quando a gente comenta sobre isso e a gente fazendo pesquisas, né, a gente viu em outro momento que você tinha muita afinidade com a questão da leitura, né? E para a gente soa uma característica muito comum para aquelas pessoas de sucesso, né? Sim. Que sempre foram muito, teve muita sede com o conhecimento, né? Então, se você quiser explicar um pouquinho sobre essa questão, que eu achei muito interessante. Eu gostava muito de estudar, sempre fui muito de falar, então eu lembro que o primeiro dia de aula, minha mãe levou ela tinha 2 filhos menores na época, e falou, você se vira nos 30 aí que eu vou voltar para casa, e eu fiquei lá, tive que achar a fila, entrar e tal. Então sempre tive que me aprender a me virar, porque não tinha um irmão mais velho. E logo a professora começou a conversar e perguntando, né? Quem sabe a capital do Brasil? Eu falei, Brasília. Aí, 2, 3, dali a pouco, a capital não sei do que, Curitiba. Aí, na terceira que eu falei, só estava falando eu, ela falou, eu já sei que você sabe, você fica quieto, deixa os outros falarem. Tá bom, né? Aí, a capital não sei do que, tal. Eu não falei, os outros não falam, né?
Então, eu sempre fui muito assim, espontâneo, né? E uma hora ela falou assim, mas você é metidinha mesmo. Então, fala a capital disso, disso, disso. Falei todas do Brasil, né? Eu falei, da Europa, a senhora não vai perguntar, né? Porque eu era muito curioso, então eu estudava e tal. E no meu colégio, que era o Santa Maria Gorete, ali embaixo, perto da Rua Paranaguá, era um colégio pequeno, mas tinha uma biblioteca. E o primeiro livro que eu li, talvez por isso eu fiz geografia, foi As Aventuras de Marco Polo, né? Um livro inspirador, né? E depois li outros livros e, rapidamente, a biblioteca acabou. Eu já tinha lido quase tudo. E quando chovia, eu gostava de jogar bola, de brincar, mas eu tinha uma disciplina de 2 dias por semana ler. E o dia que chovia, eu lia, né? E era muito curioso, né? E o dia que chovia, como eu morava do lado da escola, eu ia. E a professora falava assim, eu já falei para você que não precisa vir, que só ia eu, sabe? Então, aí ela falava, vai para a biblioteca e fica lendo. Depois, quando eu fiquei um pouquinho maior, daí minha mãe deixou, eu tinha que passar a Avenida Colombo, que era a biblioteca melhor que tinha, era do Sesc, onde ainda é hoje o Sesc, né? Então, eu atravessava a Colombo, que era, na verdade, era uma rodovia naquela época, né? A BR. E aí eu chegava lá 15 para 1 e saía 6h15 que a mulher tirava eu, porque ela fechava a biblioteca e eu ficava lendo, né? Então, a leitura sempre foi uma coisa que eu gostei muito e sempre foi muito, talvez pelo Marco Polo, eu sempre gostava muito de geografia e história, né? Seu Jefferson, e como que você acha que essa sua educação, né, da escola, da faculdade, você comentou que fez geografia, né, se relacionou com a sua decisão de se tornar um empreendedor, né, um empresário? Você acha que teve algum momento que alguma pessoa te influenciou, ou algum professor, alguém que te chamou e conversou sobre esse assunto? Como que foi essa mudada, né? Sem sombra de dúvida, uma grande influência foi meu pai, porque meu avô tinha um pequeno comércio, né? Isso nós estamos falando dos anos 40, logo pós-guerra. Meu pai nasceu em 39, ele era pequeno, então imagino que seja de 45 para frente. Meu avô tinha um pequeno comércio e ele ficou doente, né? Quase morreu. Eu imagino que foi uma espécie de derrame, eles não sabiam explicar na época. E nunca mais meu avô entrou em depressão. E meu pai teve que começar a trabalhar com 6, 7 anos de idade, né? Ele vendia banana, né? Um conhecido deles trazia banana. Ele morava ali em Malé, que é no sul, sudeste do Paraná, ali perto de Porto União, Irati, né? E eu lembro que ele fala que ele tinha que vender banana com 6, 7 anos de idade, diz que ficava vermelho o bracinho dele, carregava a cesta aqui. Se não vendesse banana, às vezes não tinha o que comer, né? Ou comia banana. Imagine que ele estava enjoado de comer banana, né? E aquilo fez com que o meu pai sempre tivesse uma vontade de ter um comércio. Mesmo ele trabalhando como funcionário público federal, ele era inspetor da rede de armazéns gerais ferroviários aqui, ganhava bem. Depois ele saiu e foi trabalhar numa antiga empresa, os mais antigos de Maringá vão lembrar, que acho que ainda tem hoje, a transportadora Tamoio, ele foi o gerente geral. Aí depois ele montou a transportadora dele, depois com 13 anos eu comecei a trabalhar numa fabriquinha de refresco que ele comprou. Depois comprou uma fábrica de sorvete. Eu comecei a trabalhar a partir dos 13 anos, né? Mas o sonho dele sempre foi montar um comérciozinho de alimentos, né? Em 82, a gente tinha sorveteria em Astorga, Arapongas. Ele abriu o supermercado aqui, que é o antigo São Francisco, né? Em maio de 82. E aí começou o que é hoje o Grupo Amigão, né? Lá atrás, com aquele um comércio de 100 metros quadrados, muito pequenininho, mas ele já abriu com cara de supermercado, com check-out, né? E um cara que me ensinou tudo o que eu sei de varejo, aprendi com meu pai. Tem um vídeo que eu sempre uso na empresa, que ele fala assim, que eu gravei mais, eu gosto de história, então o que eu fiz? Eu peguei o meu pai e deixei uma equipe nossa do marketing gravar ele, minha mãe. Eu tenho mais de 100 horas deles contando a vida deles, dos avós deles, dos irmãos. Então eu tenho um acervo muito grande. E tem uma frase que ele fala que é muito legal e que norteia a gente até hoje, que ele fala assim: todo respeito com o cliente, porque a vida de um comerciante é o freguês, né? Então, se você não respeitar o cliente, se você não tratar ele bem, ele não volta. Se ele não voltar,
o único cabra que pode mandar qualquer funcionário, inclusive o dono, embora, é o cliente, é só ele não aparecer. Né? Então, essa coisa do ser empresário, do empreender, eu aprendi com meu pai, porque ele era muito empreendedor. Né? Eu me lembro quando meu irmão tinha 6 anos, se entrava com 7 na escola. E aí ele foi lá e falou, não dá, se tivesse vaga sobrando a gente deixava, mas não dá. E ele descobriu que o filho de um comerciante, que era até amigo dele, estava lá e tinha até um pouco menos de idade. Daí ele foi lá e falou, não, ó, o fulano, o filho dele está aí. Aí a professora não tinha o que falar, foi que não tem carteira. Ele falou, bom, se não tem carteira, então aí... Não é porque não é meu filho, não é. Não. Tá bom. Ele foi no centro, voltou com uma carteira, uma cadeira, e pôs na sala, e eu me lembro bem disso, porque eu estava junto, e falou, agora tem. Eu me lembro dessa postura dele, e eu falei, puta, isso é legal. Ele teve uma... Ele chegou, a mulher falou uma coisa para ele, ele viu que não era exatamente aquele o problema, ele foi lá e comprou a carteira e não deixou ela falar. Falou, está aqui a carteira, está aqui o meu outro filho, ele vai... Tá? E eu lembro que ele botou o meu irmão na escola aquele ano. Então, ele sempre foi muito de resolver problema. Empreender é aquele cara que resolve a dor do outro. Você tem uma dor, o cara vai lá, te resolve, você paga por isso. Se for bom, você volta. É o que busca solução, né? É o que resolve o problema. Né? Você tem uma dor, o cara busca a solução. Então, aprendi com meu pai, mas eu também já era. Desde pequeno, eu era muito empreendedor. Eu gostava de fazer... Eu não sabia fazer papagaio, daí pipa. Eu falava, vamos pegar aquelas varetas, o fulano tem bambu, vamos arrumar. Então, eu fazia um pouco de gestão dos processos, né? E foi assim que eu comecei a empreender. A gente também fazendo pesquisa, né? A gente viu essa questão do início, né? Com um pequeno mercado familiar ali. A gente viu também a questão de como a família envolveu. Você, eu acho que recebeu responsabilidade muito cedo, né? Porque eu acho que você é irmão... Era o mais velho. Mais velho, né? Você tem 3 irmãos, eu acho. São 3 do primeiro casamento e uma irmã do segundo. E o irmão mais velho, pai, né? E como que foi o seu envolvimento ali, né? Com toda essa questão familiar, a responsabilidade de ser o irmão mais velho e colocar na mente também do seu pai com essa questão de expansão, né? Como que a gente consegue enxergar que aquele lugar que nós estamos pode ser maior, né? Eu vejo também que você fala muito sobre a questão do risco, né? Como não ter medo do risco, como ter um insight de um momento que é bom para a expansão, né? Que o empreendimento está dando certo, que pode ser que ele dê sucesso e que a gente... né? Eu tenho algumas frases que eu gosto de usar. Né? Eu falo o seguinte, o cabra quer ir para o céu, mas não quer morrer. Tá? Para ir para o céu tem que morrer, quer dizer, tem um pedágio, tem um risco. Quando você vai empreender, você tem que estar disposto a administrar o risco. Tem gente que tem mais apetite a risco, tem gente que tem menos apetite a risco. Infelizmente, eu presidi o Sebrae por 4 anos. Infelizmente, no Brasil, muitas das maiores cabeças, das pessoas mais inteligentes, estudam exaustivamente para passar num concurso público. Porque elas querem o quê? Pouco risco. Sim. Eu ganho um bom salário, mas não quero ter risco. Para ir para o céu tem que morrer. Né? Isso não é ruim. É bom a pessoa querer ser juiz, ela querer ter um emprego, isso é muito bom. Mas quando as melhores cabeças, às vezes, todas vão para essa direção, é preciso entender que não existe Estado sem a iniciativa privada. O governo é uma parte da sociedade. Sim. Né? A sociedade precisa ter empreendedor, precisa gerar emprego, renda, consumo, imposto, para que você tenha dinheiro suficiente para rodar a engrenagem do Estado. Então, o Estado é um ente regulador, ele não gera riqueza, o Estado regula a riqueza. Né? E o gasto é maior, né? E quando o Estado é capturado, às vezes, por uma aristocracia burocrática, você acaba tendo problemas que o Estado... O Estado, quando você estuda a história, o Estado nasce... A sociedade humana, o homem era macaco. Nós éramos, os nossos ancestrais viviam em árvores. Eles descem das árvores por conta de um evento adverso climático, igual estamos vivendo agora, de tempos em tempos,
o clima, ou por um meteoro, ou por alguma coisa, você muda o clima na Terra. E naquela região central da África, onde tinha os Homo sapiens, que era só no centro-oeste da África, essa nossa espécie, junto com os Neandertais também, que era uma outra variante dos humanos, eles teve uma seca tão grande que o macaco, o nosso ancestral, ele não tem predador quando está na árvore. Uhum. Quando ele está na árvore, ele anda por cima e tal, o máximo que ele vai achar ali é uma cobra, mas ele não tem predador. Quando veio essa seca, ele teve que descer da árvore, porque a floresta, às vezes, você tinha uma mata menor aqui, uma savana, alguma coisa no meio, e lá na frente outra. Então, ele tinha que, rapidamente acabava aquela mancha de floresta, o alimento, e ele ia para outro lugar. Neste ir a outro lugar, quando ele desce da árvore, ele tem predador. O que acontece com aquele macaco? Ele começa a ter que ficar de pé. Tá? Ele começa a ter que olhar. Porque se ele não olhar, ele não enxerga se o predador está vindo. Quando ele começa a toda hora ficar levantando de pé, a pata, que era a mão, né, a pata dianteira, começa a perder a função de pata. E ele vai fortalecendo mais as partes das pernas. E aí chega um momento que ele fala assim, pô, não preciso mais andar com 4 patas, eu posso andar com 2. Ele se torna um bípede. Uhum. Né? Aliás, um dos poucos bípedes em plumes, né, que não tem pena, porque a maioria são pássaros. Né? Aí o que ele faz? Ele libera as patas da frente e aquilo que era uma pata vira mão. E é isso aqui que faz a Odisseia do homem ser espetacular. Quando ele transforma a pata dianteira em mão, ele começa a quebrar pedra, fazer ponta de lança, dar um pedaço de pau, né? Consegue controlar o fogo, né? Aí ele consegue domesticar animais, ele consegue fazer armas, ele consegue caçar em grupo, até o momento que o homem deixa de ser nômade em algum momento, porque ele descobre a agricultura por percepção, principalmente as mulheres, diziam que conforme eles comiam os grãos, comiam cru, às vezes, depois cozinhavam, depois controlou o fogo, ele via que nascia. Então, eles perceberam que se ele jogasse a semente, nascia e tal. Quando começa a agricultura, surge a civilização. A civilização surge com o advento da agricultura, que até então ele só podia coletar e caçar, né? E surge sempre às margens dos grandes rios. Né? A margem dos grandes rios, justamente porque as cheias, que a gente está vendo agora, fazem o que? Elas fertilizam a planície. Né? E tudo isso leva a essa evolução do homem. Né? Ele vai se tornando um ser... Quando ele aprende a manipular, a usar a mão, a controlar o fogo, acontece uma coisa importante também. O homem passava 90% do tempo com fome. Ele acordava com fome e dormia com fome. E quando ele achava alguma coisa para comer, enquanto ele não sabia usar, ele tinha que cortar o couro daqueles bichos que ele caçava. A maioria, às vezes, nós éramos também, como que eu vou dizer, abutres, né? Os homens comiam carne que sobrava de outros bichos e tal. Então, ele começa a cozinhar e aí ele gasta menos energia. Ele gastava muita energia para comer e digerir. Imagine comer um arroz cru. Né? Então, aquilo era quase que ineficiente do ponto de vista calórico. A hora que ele consegue controlar, cozinhar, ele começa a acumular mais calorias e aí o cérebro do ser humano cresce exponencialmente e aí ele separa essa coisa do ser o animal para ser o homem. Então, essa epopeia que nos trouxe até aqui. Sim. E aí, a gente falando sobre isso, né? Eu sou de Brasília e eu vi realmente isso acontecer, né? Da gente chegar ali já para escolher uma profissão, alguma coisa, e o foco, apesar da diversidade, né, das profissões e das áreas, quase todos o ponto comum era o concurso público. Lá é muito voltado a isso, assim, é bem... É o sonho das pessoas. É o sonho das pessoas, né? É o ponto máximo que elas podem chegar.
seria isso. E quando você expande, vê outros cenários, você vê, né, que não tem outros limites, porque o concurso público sim te dá uma estabilidade, mas ele também te dá um teto, né, um teto ali. Às vezes ele te proíbe ter outros trabalhos, outras É a funções. história do para ir para o céu tem que morrer. Sabe? Se você quer estabilidade, você não pode ter a liberdade de empreender. Um juiz não pode ser advogado, ele tem suas limitações. É um baita do emprego, talvez um dos melhores empregos. Talvez se eu tivesse a competência, né, para passar num concurso, eu estaria como um servidor público, mas ainda bem que eu não tenho essa competência. A minha competência, cada um tem uma competência diferente. A minha é de armar negócio, de lidar com pessoas. Para empreender, você tem que saber entender o cliente e entender as pessoas e montar boas equipes, né? E aí é o que eu falo quando eu presidi o Sebrae, que eu ia fiz muita aula inaugural, né? E eu via que a maioria dos alunos e os que passavam nos cursos, às vezes, mais relevantes, salvo medicina, que dificilmente alguém que faz medicina vai ser... medicina, alguns cursos na área de saúde, né? Vai ser servidor público, mas isso não é que é ruim, é um problema. Tá? Você precisa ter, na economia, bons servidores públicos, mas você precisa absolutamente ter a iniciativa privada, porque o Estado, quando surge a cidade, até não concluir, surge a cidade, tá? Você começa a ter a organização do Estado. E para que o Estado surge? O Estado surge para proteger as pessoas. A primeira função básica do Estado é a segurança. Então, eles se juntavam, falavam, vamos fazer uma muralhazinha aqui. Quando tinha seca, do lado de lá, um outro povo que não tinha o que comer, eles vinham para cima. Então, eles tinham que se proteger. Então, a noção de Estado surge, primeiro, pela segurança. Aí as sociedades vão ficando mais complexas, vem educação, vem saúde e tal. E, às vezes, a gente olha hoje o Estado querendo fazer 110 mil coisas e não faz o básico, que é a segurança, a saúde e a educação. O Estado que fizer essas três coisas poderia fazer uma quarta, mas, enquanto as três não estiverem bem feitas, deveria se submeter apenas a isso. Seu Jefferson, o senhor comentou com a gente, então, que hoje a área de atuação, né, que vem de família, de carreira de vocês, é o segmento de supermercados. Mas a gente sabe também, né, nas nossas pesquisas e tudo mais, que o senhor também atua em outras áreas do empreendedorismo. E eu queria saber como que foi esse momento de decisão em diversificar os ramos, em não ficar só no ramo alimentício, no ramo de supermercado e partir para outros pontos, né? A gente sabe que o senhor também trabalha com empreendimentos imobiliários, cartão de crédito, entre outras coisas. Como que foi essa decisão de ir para áreas diferentes do empreendedorismo? Eu sempre dormi muito pouco. Eu sempre tive... Tinha dia que eu passava 2 dias sem dormir, né? Um dia, o outro, aí dormia no outro. E dormia poucas horas. Eu não conseguia dormir, era muito elétrico. E sempre adorei estudar. Quando meu pai ficou... doente um período e eu era o mais velho, eu tive que parar com a faculdade. Eu comecei com química, queria fazer engenharia química, não dava, ainda bem, porque se tem uma coisa que eu não ia conseguir era passar na engenharia química, porque eu sou muito ruim em matemática. Não é que eu sou muito ruim, eu não gosto de matemática, dá muito trabalho, prefiro fazer na calculadora, né? E aí eu falei, bom, vou fazer um curso que eu possa fazer e eu possa faltar, porque o meu pai, como ficou doente, eu faltava muito. Eu peguei geografia, que era um curso que eu já gostava, já tinha lido uma enciclopédia inteira, e principalmente geografia e história, e fui fazendo esse curso, né? Você me falou, eu perdi o gancho. A pergunta que você fez... Como que foi a decisão do senhor de empreender, de diversificar os ramos? Tá certo, eu lembrei agora onde que eu estava indo. Quando eu fui fazer esse curso, que era o que eu sempre gostei, foi estudar, e meu pai ficou doente, eu tive que parar de estudar. E aquilo, para mim, foi a morte, porque eu sempre estudei, sempre li, sempre queria, né? Já não tinha mais perspectiva de ter uma carreira acadêmica, que podia ser uma opção, né? Mas aí eu tive que parar de estudar e organizar um pouco mais, aí começou a me sobrar tempo, daí eu entrei na Associação de Supermercados, fui eleito presidente, aí aprendi um pouco a lidar com isso, depois fui para a Associação Comercial, então eu comecei a estudar dentro da Associação Comercial. Eu queria fazer comércio exterior, queria importar, e eu montei a Casa Mercosul,
quando eu era vice-presidente da Assim, então estamos falando de 94, talvez. Eu era vice, não fazia nada, eu era o segundo vice, o primeiro já faz pouco, o segundo não fazia nada. Eu falei, presidente, deixa eu montar um negócio aqui. Ele falou, mas não tem dinheiro. Eu falei, não, eu arrumo o dinheiro, pode deixar. E eu sempre fui armei a Casa Mercosul, logo eu comecei a importar da Argentina, do Paraguai e tal. Então, essa coisa de fazer outras coisas é porque a empresa que eu tinha era pequena e a vontade que eu tinha era grande. Então, eu falava, vou fazer lá na Associação Comercial, daí eu aprendo, aplico, né? Era uma forma de continuar estudando. E aí, depois fui presidente da Sim, daí eu montei, fundei e organizei o Cicobi, né? Depois a Sancor Seguros. Dentro do supermercado eu montei a Coopercard, que é a empresa de cartão do grupo. Então, eu sempre enxergo toda dor tem uma oportunidade. Então, eu falo, tem uma oportunidade aqui. Então, o empreender é natural. Eu olho e até um castigo. Hoje eu trabalho um pouco isso para não empreender demais, porque é como um filho. Você põe no mundo, tem que criar, né? Mas é assim, é uma coisa quase que espontânea que eu tenho de olhar e falar, aqui dá negócio, aqui dá negócio. Eu vou viajar, estou passeando, eu já olho e falo, isso aqui e tal. Então, é muito natural, e aí eu usava o excesso de vontade que eu tinha para uma empresa pequena, eu não conseguia aplicar muita coisa na própria empresa, porque ela não tinha tração para aquilo. Então, pela associação comercial, eu consegui fazer o Cicobi, aprendi a administrar uma instituição financeira, aprendi um monte de coisa. Então, eu diria que empreender foi a maneira que eu continuei a aprender, a desenvolver a minha capacidade. E a gente comentando sobre toda essa energia, né, colocada em várias coisas, em várias situações diferentes, a gente sabe também que isso requer muita disciplina, requer muito empenho, requer muito tempo, né? Inclusive Sim. de sono, Sim. como foi comentado. Então, o que você acha em relação... Qual foi o preço que você pagou, né, por todo esse tempo destinado, por toda essa energia? Às vezes, em relação até à vida pessoal, que a gente sabe que abre muita mão, né, sobre muitas coisas, para a gente também ter sucesso, porque nada cai do céu, né? A gente precisa destinar tempo, energia. Uma das coisas, eu sempre fui atleta quando eu era mais novo, eu jogava bola, jogava basquete, jogava vôlei, eu nadava, só que eu não trabalhava. De repente, eu tive que começar a trabalhar quando meu pai... não é que eu não trabalhava, nessa época, eu podia trabalhar, estudar e tinha atividade física. E, de repente, quando veio o supermercado, eu tive que parar com tudo, né? E comia muito, tinha um apetite enorme, mas queimava caloria. Então, de repente, eu continuei comendo o que eu comia, descarregando o caminhão. No começo, você fazia tudo, descarregava uma carga de caminhão, chegava lá para não pagar o cara, falou, encosta 6 horas aí que nós vamos descarregar nós mesmos. Tá? Então, continuava comendo bastante, queimando caloria, não com esporte, com trabalho. De repente, começa a ficar mais na área administrativa, mais na área de compra, e comecei a engordar. Então, esse foi um problema, que eu não tive equilíbrio. Mas tem épocas da vida da gente que você não tem muita escolha. Se eu pudesse olhar para trás hoje, eu equilibraria um pouco mais, com certeza, né? Mas também não me arrependo do que eu fiz, porque... eu ia ser muito infeliz, muito frustrado se eu não tivesse aplicado aquilo que eu achava que dava para fazer, né? Mas é bom ter equilíbrio, tá? Nada que é em demasia é bom, né? E se hoje eu pudesse, não, o que eu recomendo para os meus filhos é que haja esse equilíbrio entre parte física, parte espiritual, parte mental, mas eu só tive a parte de trabalhar. Mas também... se parar de pedalar, caía. Não tinha muita escolha. A empresa, meu pai doente, uma dificuldade muito grande, juro caro. Então, mais do que uma escolha, foi uma necessidade trabalhar nessa velocidade. Agora, é um hábito que eu tenho de empreender. Hoje eu já consigo controlar um pouco mais, mas eu fui agora para a Argentina fazer uma viagem e de lá desdobra 2 ou 3 negócios novos. É um negócio que é muito rápido para fazer uma
interconexão. E os negócios saem dos relacionamentos. Quando você conhece pessoas e conecta as pessoas e entende as necessidades, os negócios acontecem, né? Mas eu hoje, com certeza, equilibraria mais, não teria feito tanto num lado só. Teria equilibrado um pouquinho mais, um portfólio mais equilibrado. E o senhor fala tanto para a gente, assim, né, das decisões, dos momentos importantes, da vontade realmente de executar um projeto, né? Teve algum momento dentro da sua carreira ou nos últimos anos em que alguma decisão te gerou medo ou algum risco que você precisou correr era uma coisa assim que realmente, nossa, deixa eu parar e pensar se realmente isso vale a pena? E como que você venceu esse medo também, se existiu essa situação, claro? O medo tem que ter. O medo é o tempero do juízo. Quem não tem medo é um incauto, né? Mas se você tiver medo demais, você paralisa. Você tem que ter esse discernimento. Teve, sim, momentos de medo, teve momentos de dificuldade, né? Momentos que eu quase quebrei a empresa. Né? Eu cheguei a ter que, na época do Plano Real, que houve enxugaram o ativo circulante, os bancos não estavam emprestando e eu ainda era novo, não sabia de uma série de coisas que eu tive que pedir concordata. Graças a Deus, paguei com juro, correção monetária, porque, para mim, o crédito é fator palavra. Meu pai sempre me ensinou o seguinte, se você der tua palavra, você não é obrigado a dar ela, mas se der, é obrigado a cumprir, né? Mas essa coisa de ter coragem eu tenho até um pouco. O meu irmão, o Guto, que é 4 anos mais novo que eu, ele chama eu de Chester, né? Os caras falam, por que Chester? Porque ele só tem peito, não tem costa. Não tenho muito medo mesmo, sabe? Mas, quando o dinheiro é meu, eu sou um pouco mais ousado. Lá no Sicoob, eu sou menos ousado, porque aí eu administro o dinheiro de terceiros, então sou ousado também, é da minha natureza, mas aí você tem que ter um grau um apetite ao risco menor quando você trata com o dinheiro. Com o teu dinheiro, eu também vou até onde eu posso ir. Se eu puder ir até ali, eu perder, mas não ficar devendo, é uma coisa que é muito importante para mim. Não quero fazer um negócio, né, que dê errado. Agora, eu tenho tido bastante êxito, porque não é que eu não erre, é que eu acerto bem mais do que erro, né? E é time, você enxergar as coisas um pouco antes. Tá? Quando eu fundei o Sicoob, ninguém falava de cooperativa de crédito. Logo depois, começou-se a falar muito em cooperativa de crédito. Então, foi um pouco antes, né? O Sicoob aqui de Maringá começou com 26 pessoas e R$200 mil de depósito, 26 de capital. Hoje tem 25 bi, tem 500 agências, né? Tem quase 1 milhão de cooperados. Então, é o que eu sempre falo, uma jornada de 1.000 quilômetros começa com um passo. Você tem que dar o primeiro. Às vezes é o mais difícil, né? Uhum, verdade. E a gente comentando sobre isso, né? Como que a gente poderia... Eu vi, inclusive, uma entrevista que você também falou sobre a questão do aporte de tantos de estudantes de medicina que tem aqui, né? Que seria uma possibilidade, inclusive, de captação, de ficar com esses talentos, de fazer em relação à inovação na medicina. E como que a gente poderia, então, receber ali conselhos de uma pessoa que tem tanta expertise para a gente colocar isso e aplicar na medicina? Então, eu, quando presidi assim, antes, como vice-presidente, ajudei a fazer o Repensando Maringá e o CODEM. Eu fui um dos que organizou o Conselho de Desenvolvimento e a gente fez um plano em 96 para 2025, depois fizemos para 2010, agora foi feita a revisão para 2020, fizemos um projeto de desenvolvimento e a gente tirou 4 áreas importantes para Maringá. E as 4 áreas foram tecnologia da informação, educação, saúde e finanças. Pouca gente sabe, mas se você olhar aquele prédião do Sicredi, for olhar ali onde está o Sicoob Central Paraná, que fica aqui em Maringá, mais a Sancor, nós temos ali nessas 3, mais a Unicred, mais a Unimed, quando você olha essas cooperativas ligadas à área financeira, nós temos aqui umas 3, 4 mil pessoas trabalhando em Maringá. 3 mil, pelo menos.
Só que a diferença é que um menino que trabalha no Cicobi, como ele é da indústria financeira, ele tem um vale alimentação de R$ 2.500, que às vezes é maior do que o salário de uma... Às vezes não, é maior do que muitos salários, né? Então, isso traz o patamar para cima. E a saúde, Maringá hoje, pouca gente se atentou que nós temos... se eu não me engano, o Sesumar tem 2.000, 2.100 alunos, 2.200 alunos de medicina, né? Mais 600 da Uningá. Não, são 100, 600, porque são 6 anos. Tá? Estou fazendo a conta sempre pelo período que as pessoas vão estar morando na cidade. Então, você tem 2.800, 3.000 pessoas que moram em Maringá e estudam medicina. Isso é muito, é quase 1%. A gente tem a UEM ainda, né? Tem a UEM com 200 e poucos, talvez aumente agora, né? Mais um pouquinho o número de alunos. Então, o que acontece? Você tem 3.000 pessoas numa cidade de 400 mil, você tem 0,7% da população que estuda medicina, mais outro tanto que é médico. Então, uma cidade, as cidades não, as cidades boas para se viver, as cidades ricas, não serão mais aquelas que têm as melhores empresas, serão aquelas que atraírem, desenvolverem e reterem os melhores talentos. Tá? Então, quando você fala que tem 3.000 pessoas que moram em Maringá, e Maringá é um lugar bom, as pessoas gostam de morar, só que se você não criar mecanismos para que essas pessoas possam ficar aqui, daqui a pouco você vai ter mais médico do que paciente. Então, precisa criar mecanismos. E o que eu falo, e eu tenho trabalhado com isso, é de criar um plano diretor de médio e longo prazo para que a gente possa criar centros de excelência em transplantes, em genética, né? E a gente poderia ter uma vertical. Aí eu estou falando de negócio, de business, usando essa capacidade intelectual, essa grande tração, que é ter 3.000 alunos de medicina aqui, nós podemos desenvolver firmas junto com a área de TI, por exemplo, de biotecnologia, de sistemas, software, aplicativos para a saúde, né? E se a gente consegue fazer isso, você é de fora também, não? Minha família é de Apucarana, aqui pertinho. Então, a gente pode reter esses talentos aqui. Falar, não deixa ela voltar mais para Brasília ou para Cascavel, né, que você mora lá, ou voltar para cá. Aqui ainda estamos tudo no mesmo ecossistema, não é ruim também, porque o que é bom para Maringá, o que é bom para Apucarana é ótimo para Maringá. A gente tem que pensar sempre na região. Mas se a gente conseguir reter essas pessoas, a economia ganha uma atração muito grande. Então, eu estou muito animado para que a gente possa trazer, de repente, alguns centros de referência. Falar, vamos fazer aqui um grupo para fazer pesquisa com célula-tronco, vamos trazer outro grupo para fazer transplante de medula, uma série de coisas, e aí nós poderíamos reter esses talentos. E se reter um médico aqui que cria um ambiente empresarial, porque eu sempre falo que o curso de vocês, das áreas de saúde, principalmente, ensina tudo para vocês, menos uma coisa que é indispensável e eu acho que falta, que é que vocês são empresários. Sabe? Se vocês não aprenderem a lidar com gente, com processos e com coisas, você vira um artesão. Você só vende o seu tempo. E quando você não tiver seu tempo para vender ou sua mão para fazer a cirurgia, você daí está com um problema. Então, é preciso pensar também como um empreendedor, né? E se a gente fizer isso, eu tenho certeza que Maringá vai ganhar muito, porque para cada pessoa formada em medicina que tem uma atividade que gere riqueza, a gente tem um equivalente a 10, 12 empregos normais. E, Jefferson, para você, o que é sucesso hoje, né? E o que você pode dizer para as pessoas, principalmente para nós médicos, né? Que, como o senhor mesmo disse, a gente não é treinado a ser empreendedor, né? A gente é treinado dentro das áreas médicas, das áreas da saúde. Como que a gente pode adquirir, né, uma habilidade empreendedora para alcançar o sucesso realmente? Só complementando até, né? Porque aproveitando o gancho, antes o médico ele ganhava muito bem, né? E na época eu já ouvi
histórias de professores falando que um salário ele conseguia comprar um carro da época muito bom. E hoje, isso não se, né, o perfil econômico mudou totalmente. Então, e vai cair cada vez mais, porque aumenta o número de médicos. Exatamente. Né? Então, antigamente, né, o médico que trabalhava só e era um artesão, eu acho que ele conseguia fazer ali muito dinheiro ainda, que não dava esse estalo, né, não dava esse insight para ele, eu tenho que empreender. E hoje mudou completamente, né? É porque você tem você tinha um número X de médicos por população que era... Havia uma demanda retraída, você tinha menos médico do que precisava. Hoje, está se formando muito mais médico. Ainda tem, mas está mal distribuído. Né? Então, você falta médico em alguns lugares, só que lá não tem renda. Né? Aí o cara, às vezes, não quer ir ou não tem qualidade de vida e tal. Então, tem que aprender a se desenvolver. Mas você fez uma pergunta importante. Quando eu fazia as palestras de aula inaugural, sempre que eu chegava na sala, que era... primeiro dia de aula, às vezes, dos alunos na universidade, eu falava assim, por que você está aqui? Né? Aí a pessoa fala, eu estou aqui porque eu quero me formar. Mas por que você quer se formar? Porque eu quero ganhar bem. E por que você quer ganhar bem? Porque eu quero ter uma vida boa, eu quero ter um carro, eu quero isso. E por quê? No final das contas, você vai empurrar o cara até ele falar a palavrinha mágica, porque eu quero ser feliz. É isso. No fundo, todo mundo quer ser feliz. Mas existe uma armadilha no meio que é assim, as pessoas confundem felicidade com sucesso. E é diferente, é muito diferente. Sucesso, via de regra, mede por coisas. Sucesso, via de regra, é ter o que eu quero. E felicidade é querer o que eu tenho. Por isso que é importante equilibrar, sabe? Porque... tem muita gente que tem sucesso aí, você pegar o Elvis Presley, Michael Jackson, veja como que eles morreram. Não foi por falta de sucesso. E não morreram felizes. Então, eu gosto de empreender e isso me faz ser feliz. Mas hoje eu estou empreendendo menos porque também me traz problemas. Então, a questão do sucesso é fazer o que você gosta, é você se sentir bem e conseguir equilíbrio. Tá? Então, para vocês que estão se formando nessa atividade médica, existem N maneiras de vocês conseguirem ganhar mais dinheiro se você usar técnicas empresariais, tá? Pensar como empresário. Qual é a dor do cara? Né? Às vezes ele vai lá para fazer uma consulta com você e ele fala, putz, tem o Dr. Bula, que é um fisioterapeuta amigo meu, que eu tinha um problema, eu nasci com o pé chato. Depois muito mais tempo que eu lembrei que eu usava uma botinha que era ortopédica. Né? Só que o meu pé não arrumou e eu continuei andando com o pé chato ali até um dia que eu, toda hora tinha dor no joelho, fazia bolha, aí fui no Bula, tem aquela maquininha que você anda em cima, que você vai deixando a tua pisada e tal, ele fez uma palmilha, acabou o meu problema. Né? Então, veja bem, ele é um fisioterapeuta, mas ele tem uma atividade que ele comprou uma máquina que, na época, poucos lugares tinham, e aí montou uma empresa de palmilha. Tá? E é um sucesso. E ele resolve uma dor que é uma dor terrível para quem... é dor mesmo, né? Crônica. Então, o médico ele tem que estar pensando nesse tipo de coisa. Se você vai fazer especialização... Por exemplo, vocês já repararam que cada dia que você olha tem uma farmácia nova numa esquina? Vocês sabem por que acontece isso? Não, mas deu um boom mesmo. Né? Mas você vê que é demais, né? São João, por exemplo, vai abrir 20 aqui em Maringá. Raia. Por que vai cada vez ter mais farmácia? Porque a gente não está querendo morrer tão cedo. As pessoas estão sendo mais longevas. Tá? E o que acontece? Vai ter que ter mais farmácia, mas também vai ter que ter mais profissionais que te dê qualidade de vida. Então, tem uma avenida para ganhar dinheiro nessa área médica de longevidade, de geriatria, na área de estética, nem pensar, né? Porque se a mulher quer, o homem tem que comprar. É melhor ele comprar do que ele não comprar. Porque a mulher também hoje já não depende do homem mais. Né? Mas lá no Eurogarden, por exemplo, tudo que eu faço eu penso primeiro na mulher e no filho. Porque se ela quiser e se o filho dela gostar, o cara compra. Senão, dá problema em casa. E a decisão de imóvel, essas coisas, é sempre da mulher. Então, essa coisa do sucesso está muito atrelado realmente a você encontrar soluções
que ajude a pessoa a ir além da consulta, ir além do coisa, entregar um plus a mais para a pessoa. Aproveitando, né, que você comentou do Eurogarden, que na verdade é um lugar assim encantador, né? E a gente fazendo pesquisas também, a gente viu que ele veio com uma ideia de ser um bairro muito planejado, né? Mas ele vai além disso, com todos os selos, né? Ele conseguiu 2 selos, né? Um de qualidade de saúde, mais vinculado à saúde, e outro vinculado mais a Ambiental, ambiental, sustentabilidade. né? Então é para fazer diferença, né? Então como que você consegue ter esse feeling de trazer, porque isso altera diretamente a qualidade de vida da população maringaense, num contexto geral, porque é aberto para o público, né? Então a gente fica muito encantada de ver, né, essas questões de como você trouxe a ideia. A gente viu que você não tem pressa em relação ao bairro, né? E ele é extremamente inovador diante daquilo que você vem comentando com nós, né? Então, eu costumo falar para a minha turma o seguinte, se você não tiver... Antes, quando eu era o CEO lá do supermercado, eu botava algumas frasezinhas, todo mês eu botava minhas frases lá. Uma delas era assim: se você não tiver tempo de fazer bem feito, quando fará de novo? Porque as pessoas fazem mal feito porque alegam não ter tempo, mas do brasileiro existe uma coisa do procrastinar. Eu vou fazer... eu vou estudar para a prova, na última hora você vai lá e faz. Então, não faz bem feito porque alegou falta de tempo, e é uma mentira, porque quando faz mal feito, você gasta no mínimo o dobro do tempo, né? Ali no Eurogarden, o que a gente quis fazer é fazer bem feito de primeira. Tá? Outra frase que eu colocava para o pessoal é o seguinte: volume de venda sem margem de lucro é igual tomar sopa com garfo. Morre de trabalhar, mas não mata a fome. Tá? Então, para fazer uma coisa diferente, criar um valor, você tem que entregar algo diferente. E é isso que a gente está pensando no Eurogarden. Um lugar melhor, um lugar mais saudável, mais seguro, mais bonito, né? E cobrando um valor um pouco mais, mas que as pessoas, no final das contas, vão perceber que aquele valor agregado está embutido e vale a pena conseguir morar num lugar daquele. Vai ser, mesmo que pague um pouco mais caro no metro quadrado, vai ser melhor para ele. Hoje, agora cedo, tinha um evento o presidente do GBC, que é o órgão que certifica os selos LEED, está aqui, e eles estavam lá, um grupo de pessoas conhecendo o Eurogarden. Eu fiz uma fala antes de vir aqui, né? E estava explicando essa coisa do... Maringá é o lugar que muita gente quer morar e não sabe onde fica, que é o slogan do Eurogarden, o lugar que você queria morar e não sabia onde ficava. E se eu trouxer para Maringá só 3 mil jovens aposentados, aquele cara que tem 50 e poucos anos, aposentou no Banco do Brasil, aposentou no tribunal, aposentou num lugar que tenha, e essa é uma das vantagens do setor público, uma previdência complementar que mantenha a sua renda, porque a previdência pública ela cai, se aposenta no máximo com 7, 8 salários mínimos, e depois, ao longo de 20 anos, você vai estar ganhando 1, porque ela vai sendo corroída. As previdências complementares mantêm o salário. Então, se nós trouxermos morar aqui em Maringá 3 mil pessoas que ganhem 30 mil por mês, você tem 90 milhões. Você tem, em um ano, 1 bi 100. Só que esse cara que tem 50 a mais, ele compra, ele consome, ele quer ir num restaurante, porque ele já fez faculdade, ele já comprou apartamento, ele quer desfrutar da vida. E aí, todos vocês, todos nós, inclusive os médicos que tiverem, vamos dizer, perfil para atender esse tipo de cliente, que se for um geriatra ou alguém na área de estética, vai poder comprar uma consulta mais cara, vai poder fazer um serviço melhor, e todos ganham. E, seu Jefferson, hoje a gente tem, a gente estudou bastante para estar aqui hoje, né? E a gente viu que o senhor falou que não tem vontade de se aposentar. Eu queria saber o que te estimula a seguir em frente todos os dias, a continuar trabalhando, a continuar conquistando as coisas, né? E sempre inovando, trazendo inovação para a nossa cidade e para o país também, né? Porque o empreendimento como o Eurogarden, ele é único nacionalmente falando também. Acho que internacionalmente, né? Porque ele é o melhor bairro
Até internacional. Ele tem a maior pontuação do mundo em termos de sustentabilidade. O que me motiva é fazer o que eu gosto. Tá? É assim, eu já tenho uma independência financeira há mais de 10 anos, eu já tenho a minha casa, eu já tenho o suficiente para criar meus filhos, agora minhas netas, né? Então, eu não ligo para carro, sou um cara que não ligo para carro. Aliás, quando eu pego meu carro, se tiver que entrar num lugar assim que tem mato, buraco, eu já vou, os caras ficam doidos. O carro, ele me serve, eu não sirvo o carro. É até, às vezes, um pouco de relaxo, mas realmente não ligo para carro, não ligo para joia. Eu realmente gosto de trabalhar, gosto de empreender, mas eu agora também estou chegando num ponto da minha vida que eu quero ganhar dinheiro me divertindo. O foco não é mais ganhar dinheiro, é me divertir e fazer coisas boas pela sociedade, deixar um legado. O Eurogard vai ser um legado. Né? Nós vamos ajudar a criar o parque, nós vamos fazer É um bairro novo, é um bairro caminhável, é um bairro que eu não vi nada parecido aqui no Brasil ainda como o Eurogard. Né? O carro lá vai ser uma opção, não vai ser uma necessidade. Você vai poder morar, trabalhar. Vamos lá, o teu marido faz o quê? Ele é empresário? Ele é empresário e trabalha no ramo da agronomia, né? Agronomia. Então, vamos lá, seu marido tem uma empresa que o escritório dele está ali na primeira quadra do Eurogard, você formada é médica, vai trabalhar ali no Hospital da Criança, mas tem o seu consultório à tarde. Tá? Vocês todos podem sair de casa andando por uma alameda daquela, você vai para o hospital, ele vai para o escritório, deixa teu filho, tua filha numa escola, juntos na hora do almoço, almoçam juntos ou vão comer num restaurante. Esse é um negócio que não tem preço. Não tem preço o tempo. A coisa mais cara do mundo é tempo. É uma coisa que você não consegue comprar. Né? E se você tem tempo de qualidade com a sua família, que você possa... Eu aprendi muito com meu avô, porque uma época ele ficou aqui, quando ele ia visitar minha avó, que estava no hospital, a gente saía ali para baixo da Avenida Colombo, perto da Paraná, e eu vinha com ele caminhando até a Santa Casa, para visitar minha avó, e voltava. E o meu avô era pedreiro, um cara simples, mas sempre muito honrado, muito de uma inteligência emocional e ética assustadora, eu diria, para quem nunca estudou. E ele falava, você quer ir de ônibus com o vô ou vamos de a pé? Porque daí eu compro bala, nós vamos chupando bala, eu vou te contando as coisas e aí levamos um chocolate para a tua avó. Não, vô, vamos conversando. Eu tive essa oportunidade de conversar com meu avô por horas. Quem que consegue conversar com o filho hoje? Você está com ele no carro, mas você não está com ele. Você está pensando em mil coisas, olhando o Waze, às vezes no Viva Voz e tal. Então, essa é uma coisa que falta para a sociedade, sabe? Essa coisa de você ter um tempo de qualidade. Eu acho que esse é o grande legado que eu quero deixar para as pessoas que vão morar e trabalhar no Eurogard. É um tempo, você sair ali no final da tarde e falar, vou lá na arena jogar um beach tênis, né? Eu vou fazer um passeio e tal. Então, é esse o grande legado que eu quero deixar. O que me move é fazer essas coisas que eu acho que são legais, sabe? Assim, dinheiro não me move. Nunca me moveu o dinheiro, sabe? Eu acabei ganhando dinheiro por acaso. Tá? Porque você vai fazendo bem feito e vai acontecendo, né? E, lógico, fundamos eu e meu pai. Meu pai me emancipou, eu tinha 17 anos, quando eu fui sócio do que é hoje o Amigão, já são 42 anos, né? Então, a empresa vai crescendo. Hoje tem mais de 10 mil funcionários, né? Então, você vai acumulando capital ao longo do tempo, porque a gente é italiano, a gente não tira o dinheiro, fica tudo lá, vai reinvestindo, né? Essa relação interpessoal também é muito importante, né? Porque eu comentei, a gente viu também entrevistas que você comentava sobre essa questão de trabalhar com as pessoas, né? E apesar da nossa área ser diferente, a gente trabalha com as pessoas diretamente, né? O que é importante é isso, porque querendo ou não, eles são clientes, né? Às vezes o funcionário ali, você tratando bem, né? Tendo qualidade de vida também, você consegue captar, né, esse funcionário e ele
lógico, vai influenciar diretamente no resultado, né? Porque você depende de pessoas, né? Tanto para o comércio quanto para trabalhar. Eu acho, inclusive, inadequada a palavra paciente, né? Porque ele é paciente quando ele está no hospital e ele tem que ter paciência e aguentar as regras do hospital porque ele está doente e tal. Mas a gente tem que tratar todo mundo como cliente. Então, o seu paciente, ele é um cliente, o seu funcionário é outro cliente, é um cliente interno, né? Então, aonde você tem um ambiente positivo, aquilo gera uma energia, gera uma sinergia e isso é multiplicador, né? Então, os bons médicos serão aqueles que tenham uma boa equipe, uma equipe bem performada, bem treinada, que saiba lidar com gente, que entenda, né, que quando a pessoa está indo no médico, às vezes ela está com dor, né? Tem até uma piada que diz que o cara tinha 95 anos, ele foi no médico e falou, doutor, minha perna esquerda dói demais, mas e a direita? A direita não dói, então eu vou descobrir o que é. Fez todos os exames e não deu nada. Falei, Sr. João, fica tranquilo, o senhor não tem nada. Falei, mas as pernas continuam doendo. Isso é da idade, o senhor já está com 95. Falei, doutor, já está errado. Não é da idade. Não, é sim. Não é, doutor. A esquerda tem 95 anos, a direita também. Uma dói, a outra não dói, né? Então, você tem que ter essa sabedoria de lidar. O meu pai não falava nem cliente, ele falava freguês. Tá? É um pouco diferente do que freguês, é aquele cara que você tem um vínculo pessoal com ele, que vem todo dia, que retorna todo dia, né? Então, acho que esse é o grande X para aqueles que vão serem profissionais da saúde e queiram, de alguma maneira, deixar um legado maior, de alguma maneira, gerar um resultado melhor para a sociedade e para si próprios, né? Se você tiver um atendimento melhor, um atendimento mais humano, mais personalizado, você pode cobrar um pouco mais, você pode demorar um pouco mais na consulta, né? E aí você vai ter o retorno do cara, porque ele fica freguês, e freguês volta. A gente quer agradecer muito, a gente está muito honrado mesmo, em nome do grupo inteiro, de você ter topado. Foi, assim, até surpresa, porque a gente não esperava, né? Mas ele foi, gente, de um agrado, assim, super muito prestativo desde o início, né? A gente teve o sim dele muito, muito fácil, enfim, a gente só tem realmente a agradecer. A gente, enfim, nós duas, né, iniciamos aqui talvez nosso primeiro não podcast, colocamos o tchau aqui como homenagem ao Jefferson por ele ser essa descendência italiana, e a gente só quer agradecer. Eu agradeço a vocês a oportunidade de dizer que sempre que eu posso contribuir com estudantes, para mim é um prazer, ainda mais estudante de medicina, ainda mais do Sesumar, que eu tenho uma amizade profunda com o professor Wilson, com a família toda, um respeito muito grande, uma bela de uma instituição, né? Então, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigado, querida. Obrigada, Jefferson. Obrigada por comparecer aqui conosco hoje. E também a gente conseguiu fazer uma ligação bem grande com a nossa disciplina, né? Projeto de vida. A gente conseguiu ver que você tem muitas habilidades que são ensinadas na nossa matéria e é uma lição muito grande para todos nós. Obrigada pela sua presença mesmo. É isso. Um abraço a todos. Tchau.